Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero, junto com você, compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos. E hoje estamos no 14º dia de 40 dias de propósito, palavra e oração. Quer aprender mais sobre Deus e sobre sua palavra? Então curte e compartilha. E se for possível, se inscreve lá no canal do YouTube, A Poderosa Palavra de Deus. Aciona lá o sininho e você vai receber uma mensagem sinalizando os novos vídeos. Que Deus abençoe você e que essa palavra seja propagada para a glória, honra e louvor do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos hoje ao tema Quando Deus Parece Distante. Isso já aconteceu com você? E você vai ver que é muito comum nesse capítulo. Vamos lá, a palavra está em Isaías, capítulo 8, verso 17. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Deus é real a despeito de como você se sinta. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, não é? Quando Ele provê comida, amigos, família, saúde e situações felizes. Mas as circunstâncias não são sempre agradáveis. E como você irá adorar a Deus? O que você faz quando Deus parece estar milhões de quilômetros de distância? A mais profunda adoração é louvar a Deus a despeito da dor, da graça, quando a provação está ali, pegando fogo, manter a sua confiança nele em meio às tentações, render-se durante um sofrimento, amá-lo quando ele parece estar distante. Amizades são frequentemente testadas pela separação de um silêncio. Ou você é separado por uma distância física, ou está impossibilitado de conversar com alguém. Sua amizade com Deus não será sempre desse jeito, mas você se sentirá muitas vezes próximo dele. Um autor chamado Philip observou sabiamente que todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que você seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para outro. E aí a adoração fica difícil. Para amadurecer a amizade, Deus irá testá-lo com longos períodos aparentes de separação. Épocas em que se tem o sentimento de que Deus nos abandonou ou nos esqueceu. Tem-se a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. O autor João da Cruz se referiu a esses dias como seca espiritual, dúvida e distanciamento de Deus como a noite escura da alma. O autor Henry Nouwen chamou-os de o mistério da ausência. O autor Tozer, ele chamou-os de mistério da noite e outros mencionaram como o inverno do coração. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem teve uma amizade mais íntima com Deus do que qualquer outra pessoa. Deus teve prazer de chamá-lo homem segundo o meu coração. E apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. Por que, Senhor, tu permaneces afastado na hora do sofrimento? Por que te escondes de mim? Por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Por que me rejeitastes? É óbvio que Deus não abandonou realmente Davi. Assim como não abandona você, ele prometeu várias vezes: eu jamais o abandonarei ou rejeitarei. Mas Deus não prometeu que você sempre sentiria a minha presença. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes Ele esconde sua face de nós. Existem momentos em que Ele parece ter desaparecido da nossa vida sem deixar pistas. O autor Flode, ele descreve o que acontece. Certo dia você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece. Você repreende o diabo, isso não muda nada. Você faz exercícios espirituais, seus amigos oram por você, você confessa o pecado, todos os que você consegue imaginar, e sai por aí pedindo perdão a todos que conhece. Você jejuma e ainda nada. Então, você começa a se perguntar quanto tempo mais essa depressão espiritual vai durar. Semanas, meses, ou será que ela vai acabar? Você tem a impressão que suas orações simplesmente batem no teto e voltam. Em absoluto desespero você grita: qual é o meu problema?
A verdade é que não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte normal da aprovação e amadurecimento da sua amizade com Deus. Todo cristão passa por isso, ao menos uma vez, e normalmente várias vezes. É doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento da sua fé ter conhecimento disso. Deus deu esperança a Jó quando não podia sentir a presença de Deus em sua vida. Ele falou: se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei com o ouro. É isso, quando Deus parece distante, você pode pensar que Ele está zangado, está punindo você por algum pecado. E, na verdade, o pecado realmente desliga de uma amizade íntima com Deus. Nós entristecemos ao Espírito de Deus, sufocamos a nossa amizade com Ele ao desobedecer ou entrar em conflito com outras pessoas, nos ocupar em ter amizade com o mundo e manter outros pecados. Além disso, frequentemente esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem, na maioria das vezes, nenhuma relação a ver com o pecado. É um teste de fé que todos nós devemos enfrentar. Será que você continuará a amar, confiar, obedecer e adorar a Deus, mesmo quando não sente a sua presença, nem a evidência visível da ação divina na sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência em vez de buscar a Deus. Eles buscam sensações e, se elas ocorrem, concluem que foram bem-sucedidas em adorar. Isso é errado. Na realidade, Deus, em geral, afasta nossas sensações para não dependermos delas. Buscar uma sensação, mesmo uma sensação de proximidade com Cristo, não é uma adoração. Quando você é um cristão novo, Deus lhe dá muitas emoções comprobatórias e frequentemente responde às orações mais imaturas e egoístas, tudo para que você saiba que Ele existe. Mas à medida que você cresce na fé, Ele irá emancipá-lo dessa dependência. A onipresença de Deus e uma manifestação de sua presença são coisas diferentes. Uma é um fato, a outra é frequentemente uma sensação. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba a sua presença. Sua presença é muito profunda para ser medida por uma mera emoção. Sim, Ele quer que você sinta a sua presença, porém Ele está mais interessado que você confie e não tanto que sinta. Fé não é sentimento e sentimento não agrada a Deus, e sim a fé o agrada. As situações que você mais põe à prova a sua fé são aquelas em que a vida desanda e Deus não pode ser achado. Isso aconteceu com Jó. Em um único dia ele perdeu tudo, sua família, negócios, saúde, tudo que possuía. E o pior, ao longo de 37 capítulos, Deus não disse nada. Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo na sua vida e Deus está em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio à crise e sem nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Você faz o que Jó fez. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame seu coração perante Ele. Descarregue todos os seus sentimentos. Jó fez isso quando disse: por isso não posso ficar calado. Estou aflito e tenho de falar. Preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Quando Deus lhe pareceu distante, ele clamou: como tenho saudade dos dias do meu vigor. Quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, Deus podia lidar com suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, sua confusão e suas indignações. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Confiando em que Deus vai sentir o seu desespero ao mesmo tempo. Davi, ele escreveu: crie, por isso falei, estou completamente arruinado. Isso parece uma contradição. Confiar em Deus, mas se sentir destruído. A fraqueza de Davi, na verdade, revela sua profunda fé.
Primeiro, ele acreditava em Deus. Segundo, ele acreditava que Deus ouviria sua oração. E o terceiro, ele acreditava que Deus o deixaria dizer como se sentia e ainda assim o amaria. Concentre-se em quem Deus é, sua natureza imutável, independentemente das circunstâncias e de como você se sente. Apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a despeito de Deus. Ele é bom, Ele te ama, Ele está contigo, sabe porquê das coisas que você está passando e Ele se importa em ter um bom relacionamento com você e Ele tem um plano para a sua vida. O autor Raymond Edman, ele disse: nunca duvide da escuridão do que Deus lhe disse na luz. Muito profundo. Quando a vida de Jó se desfez e Deus permaneceu em silêncio, Jó achou os seguintes motivos para louvar a Deus. Primeiro, ele é bom e amoroso. Segundo, ele é todo-poderoso. Terceiro, ele repara em cada detalhe da minha vida. Quarto, ele está no controle. Quinto, ele tem um plano para a minha vida. E sexto, ele vai me salvar. Confie em Deus. Ele cumprirá suas promessas. Em tempos de seca espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus e não nas suas emoções. Deve perceber que Ele está levando a um nível mais profundo de maturidade. Uma amizade baseada em emoções é, na verdade, frívola. Então não fique desocupado com os problemas ou preocupado com cada um deles. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. A graça de Deus ainda está a plena força, Ele ainda é ao seu favor, mesmo que você não possa senti-lo. Na ausência de circunstâncias confirmativas, Jó se apegou à palavra de Deus. Ele disse: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca do que ao pão de cada dia. Essa confiança na palavra de Deus fez Jó permanecer fiel. Ainda que nada fizesse sentido, sua fé foi forte em meio à dor. Embora ele me mate, ainda esperarei nele. Não é forte? Quando você se sente abandonado por Deus e mesmo assim mantém sua confiança nele, a despeito de seus sentimentos, você o está adorando da forma mais profunda. Lembre-se do que Deus já fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, Ele ainda mereceria seu louvor ininterrupto pelo resto da sua vida, por causa do que Jesus fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você. Este é o maior de todos os motivos para que você adore a Deus. Infelizmente, esquecemos os detalhes cruéis e torturantes do que Deus fez a nosso favor. A familiaridade traz a complacência. Mesmo antes de sua crucificação, o Filho de Deus foi desnudado, espancado, até ficar quase irreconhecível, açoitado, ridicularizado e escarnecido, coroado com espinhos e cuspido de uma forma mais humilhante, ultrajado e ridicularizado por homens desalmados. Ele foi tratado pior do que um animal. Então, quase inconsciente, pela perda do sangue, ele foi forçado a arrastar uma cruz, colina acima. Foi pregado nela e deixado para morrer com a lenta e excrucitante tortura da morte por crucificação. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores ficavam ao seu redor, gritando insultos, desafiando sua afirmação de que ele era Deus. Em seguida, como Jesus assumiu em si mesmo a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos daquela horrível visão e Jesus gritou em total desespero: meu Deus, por que me abandonastes? Jesus poderia ter se salvado, mas então não poderia salvar a você. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento. Porque Deus permitiu e suportou tão medonho e perverso ato de crueldade. Por quê? Para que você pudesse ser poupado da eternidade do inferno e para que você pudesse partilhar da sua glória para sempre. A Bíblia diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Jesus desistiu
de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso vale o seu agradecimento e louvor contínuo. Você nunca mais deveria se perguntar por que motivo deveria ser grato. E hoje é o 14º dia pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Deus é real, a despeito de como você se sente. Um versículo para memorizar, Hebreus 13:5. Deus mesmo disse: nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Uma pergunta para meditar: como me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? Vamos descobrir isso juntos? Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, queremos Te louvar e Te bendizer, exaltar, Senhor, porque sabemos, ó Pai, a grandeza do Teu nome. A Tua palavra diz, Senhor, ó Deus querido e amado, que nós somos feituras Tuas. Portanto, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, que essa dor do desamparo e do abandono possa ser sarada pelo poder da Tua palavra, porque a Tua presença é real. Por mais que nós não sintamos, mas cremos, Senhor. Tu não estás distante de cada um de nós. E ainda que venhamos, Senhor, a ser separados por Ti, por causa de um pecado, Senhor, como foi dito nessa palavra, a Tua graça é aquele, Senhor, que nos redime, onde abunda o pecado, superabunda a Tua graça. Ó Deus, mas se não for o caso de ser por uma circunstância de um pecado, Pai, mas uma circunstância diversa da vida, ó Deus, que no íntimo dessa pessoa, Pai, possa haver agora uma certeza, uma convicção, assim como foi com teu filho Davi, ao confessar a sua fé, criei, por isso falei. Tu não nos abandonas, Senhor. Tu estás conosco em meio a todo inverno do nosso coração, Pai. Tu estás conosco, Pai, em meio às angústias, aos gritos que a nossa alma dá. O Senhor não nos abandona e não nos rejeita, Pai. Tu rejeita apenas aqueles que te rejeitam, Senhor, que não obedecem a Tua palavra. Ó Deus, que no nome de Jesus, essa depressão espiritual, ó Pai, que o Teu filho, a Tua filha, de repente, que está nesse momento agora ouvindo este áudio, que já orou, que já desistiu, Senhor, de ter essa sensação de comunhão, que já pediu ajuda, que já jejuou, os amigos já intercederam, mas eles continuam, Senhor, sentindo as mesmas coisas, se perguntando quanto tempo isso vai durar, quantos dias, quantas semanas, meses, como é que isso acaba, qual é o problema, o que está acontecendo comigo. Senhor, que Tu aquieta esse coração agora, porque não há nada de errado com ele. A Tua amizade com o Teu servo, com a Tua serva permanece a mesma, Senhor. Permanece a mesma, Senhor. Tu não estás zangado, nem estás punindo ninguém, Senhor. A amizade com teu filho, com tua filha, permanece a mesma, Senhor. É necessário te amar, confiar, obedecer e adorar em meio às provações, em meio às tentações, não buscar ter experiência, mas buscar uma relação íntima contigo, Senhor. Deus amado, Deus querido, faça, Senhor, no nome de Jesus, com que essa pessoa sinta o afago do Teu Espírito, Pai, não pela emoção, Senhor, não pela emoção, Senhor, mas através da confiança no Teu caráter. O Teu caráter é imutável, Senhor. Tu provas a nossa fé, Senhor. Mas está aqui, Senhor, a entrega do nosso coração, Senhor. Esse coração aflito, cheio de emoções, de sentimentos, de desejos, de vontade. Mas ainda antes, Senhor, que nós existíssemos, Senhor, Tu já nos conhecias, Senhor. E Tu sabia o propósito na vida de cada um, Pai. O Senhor sabe exatamente como nós estamos nos sentindo e ainda assim Tu és Deus imutável. Portanto, Senhor, Tu és amoroso, poderoso. Senhor, Tu conheces cada detalhe das nossas vidas. Tu estás no controle, Senhor. Há um plano específico para cada um, diferente do plano de Jó, de Davi, de todos os demais. E o Senhor vai nos salvar.
aquele que clama o nome do Senhor, esse será salvo. Este será salvo. Em ti nós esperamos, Pai. Em ti nós aguardamos, Senhor, porque tu conheces a estrutura de cada um, Senhor. E nós entregamos a ti a nossa vida, pedindo a ti que no teu nome santo e poderoso o Senhor tenha misericórdia de cada um, Senhor, que nesse momento está sentindo essa dor. Em teu nome, Jesus, que o Senhor os conforte, os console, mediante a ação generosa da tua palavra, por meio do teu Espírito. Assim nós já cremos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém.